E aí pessoal, João Alves do canal Saúde em Construção. Tá a fim de experimentar? Então vem comigo, assiste até o fim. Vou te mostrar o que cada ingrediente saudável desse bolo faz, o que ele traz de bom para a nossa saúde, para que você entenda, aprenda o que cada ingrediente tem de saudável. Fica até o final, essa é a primeira parte deste bolo maravilhoso para você aprender a ter saúde. Vem comigo! E aí pessoal, vamos para essa primeira etapa aqui dessa receita fantástica que vai te fazer comer bolo todo dia. Esse bolo maravilhoso que eu como e que está cheio de ingredientes maravilhosos que nos fazem bem à saúde. Vocês podem, depois que assistirem esse vídeo aqui, essa primeira etapa é a parte dos ingredientes, né? E o que eles trazem de bom para a nossa saúde. E a segunda etapa, que é a parte de como fazer, a gente tem um vídeo, né, que vocês podem pesquisar aqui no canal e que ele vai estar junto para vocês poderem fazer esse bolo fantástico. Então vem comigo, né? Eu falo mais uma vez que isso não é um canal de receitas, né? O entendimento sobre o que a gente consome é que é o mais importante. Se eu conseguir levar esse entendimento para vocês, vocês vão passar a ser pessoas mais pesquisadoras, mais críticas e vão começar a se alimentar melhor e a tentar entender melhor o que vocês consomem. Vem comigo então, eu vou começar aqui pelo ovo. Você pode estar subestimando um dos alimentos mais completos que existem. E eu vou mostrar para você a importância dele e como é importante a gente consumir ovo todo dia. O ovo é uma fonte de proteína de alta qualidade. E ele ajuda na formação e na manutenção dos músculos do nosso corpo. E não para por aí, ele é riquíssimo em colina, um nutriente essencial para o nosso cérebro, nossa memória e nosso sistema nervoso. Também é muito importante na fase de gestação das mulheres. Na gema, a gente encontra gorduras boas e vitaminas como A, D, E e B12, além de minerais como selênio, ferro e zinco. Sabe aquela fome que dá fora de hora? O ovo também pode ajudar na saciedade e na perda de peso. Você sabia que ele também protege a nossa visão? Ele tem 2 antioxidantes, a luteína e a zeaxantina, que são muito importantes para os nossos olhos. E diferente do que a gente pensava antes, o ovo não é o vilão do colesterol no nosso sangue. Por isso, pessoal, não só nas receitas que eu faço com ovo, você pode consumir o ovo durante o dia, evitando excessos, como sempre, porque ele vai fazer muito bem para a saúde. E agora, pessoal, mais um ingrediente, a farinha especial sem glúten. É um mix de farinhas, tá? E ela não tem farinha de trigo. A farinha de trigo contém o glúten, que é o elemento que tem feito muito mal à nossa saúde, criando alergias e outros problemas mais. Então eu vou falar da farinha sem glúten. Mesmo que a gente não seja celíaco, trocar a farinha com glúten por farinhas especiais sem glúten traz muitos benefícios para a nossa saúde. Vou te mostrar aqui alguns desses benefícios. Um dos primeiros benefícios mais importantes é que ele gera menos inflamação do que a farinha com glúten. Mesmo que a gente não tenha problemas de intestino em relação ao glúten, usar essas farinhas especiais são muito importantes, porque a gente passa a ter menos inchaço, menos gases, menos estufamento que são causados pelo glúten. Outro fator importante é que farinhas, o mix de farinhas, ele traz mais nutrientes que a farinha de trigo, que tem glúten, não traz. Nutrientes como fibras, proteínas, vitaminas e minerais. Mais um benefício, elas melhoram a digestão. Por quê? Porque elas são mais leves e aí facilitam o processo de digestão no nosso organismo. Mais um benefício, o controle glicêmico. Algumas delas, algumas dessas farinhas, amêndoa, coco, tem um índice glicêmico menor. E olha que legal, quando a gente faz essa mudança alimentar e a gente procura uma farinha especial, a gente acaba se preocupando com os ingredientes que tem dentro da farinha. Então a gente passa a ficar mais consciente sobre como a gente pode ter uma saúde melhor. Vamos agora para mais um ingrediente desse nosso bolo maravilhoso, que é o leite vegetal. A gente vai falar sobre alguns aspectos
e por que o leite vegetal é melhor que o leite animal. Me fala aqui nos comentários, você ainda toma leite animal, leite de vaca ou outro animal? Comenta aqui para mim, eu consumo, não consumo. Por quê? Porque eu vou te mostrar com os benefícios do leite vegetal como e por que muitas pessoas já estão trocando o leite animal pelo leite vegetal e tendo mais saúde com isso. Primeiro grande benefício, por ele ser vegetal, ele tem uma digestão melhor e aí evita estufamentos e pessoas que têm alergia também se beneficiam desse processo. Esse leite é um leite menos inflamatório, então pessoas que têm rinite, processos alérgicos, processos inflamatórios da parte articular, relatam uma melhora bastante considerável quando substituem o leite animal pelo leite vegetal. Um outro benefício é que esse leite vegetal, ele não tem hormônios nem antibióticos. A gente sabe que para a gente ter o leite animal, a gente precisa que os animais sejam tratados. E eles são tratados com antibióticos para não ter doenças, e a ração deles tem hormônios para que eles cresçam mais rápido e produzam mais carne e mais leite. Então o leite vegetal é livre desses hormônios e desses antibióticos. Mais um benefício, os nutrientes que cada componente tem. Aveia tem um certo nutriente, coco tem um certo nutriente. Então, quando você consome leites vegetais, você absorve esses nutrientes que a gente chama de superpoderes, dos vegetais. Eu gosto muito dessa marca, a Tal Castanha, e eu gosto também desse Barista. A gente vê nos ingredientes aqui atrás, na informação nutricional, que ele tem sódio, fibras, gorduras, colesterol zero, gorduras pró-insaturadas, monossaturadas, proteínas, carboidratos, tá? Então, eu gosto muito dessa marca, tá? Mas cada um se adapta a qualquer marca, que você encontrar. Se você ainda não consome leite vegetal, faça essa experiência, comece a trocar. Vá trocando aos poucos o leite animal pelo leite vegetal. E você vai perceber que o seu organismo vai tendo uma melhora, vai se sentindo bem e você vai passando a ter mais saúde com isso. Próximo ingrediente dessa super receita, azeite de oliva, tá? Azeite de oliva. Me fala aqui nos comentários, você ainda usa óleo de soja para fazer suas frituras ou fazer a sua comida? Então eu vou te falar um pouquinho desse azeite de oliva e os benefícios que ele tem, não só nas receitas que eu trago, mas também na sua alimentação no dia a dia. Presta atenção. Primeiro grande benefício, o azeite de oliva, ele é rico em gorduras boas. E essas gorduras boas, elas são responsáveis por proteger o nosso coração. Ele também contém polifenóis, compostos antioxidantes que evitam inflamações e até ajudam na prevenção de doenças crônicas. Vocês sabiam que o azeite de oliva é extraído à base de prensa? Então ele não é refinado como o óleo de soja. E sempre que a gente refina alguma coisa, a gente retira do alimento os ingredientes necessários para a nossa saúde. Então, quando a gente usa azeite de oliva no lugar do óleo de soja, a gente está fazendo com que a nossa saúde melhore, porque a gente não está usando um ingrediente que foi refinado. Graças ao seu perfil nutricional, ele é um forte aliado da memória, do nosso cérebro e do nosso envelhecimento saudável. Ou seja, menos inflamação, mais saúde e muito mais sabor. Vamos agora para o ingrediente cacau em pó. Cacau em pó, essa maravilha, delícia. Você sabia que o cacau em pó é um super alimento? Mas tem que ser o cacau em pó 100% cacau e sem adição de açúcar, tá? E eu vou te mostrar por que ele é um super alimento. Rico em antioxidantes como os flavonoides, que protegem o nosso coração e evitam o envelhecimento precoce. Melhora o humor naturalmente, porque ele estimula a produção de serotonina e endorfina. Sabe aquela vontade de comer chocolate e depois aquela alegria quando a gente come? É por conta do cacau. Me fala aí, você tem essa vontade de comer chocolate? Isso te dá prazer? Te dá alegria? Comenta aqui, quantas vezes por semana você come chocolate? Mas só uma dica, quanto mais cacau no chocolate, melhor. Então consuma chocolate com mais cacau. O cacau, gente, ele tem
um estimulante mais leve que a cafeína, a teobromina, que ajuda na energia e no foco sem os efeitos da cafeína. E ele ainda é cheio de minerais importantes, como magnésio, ferro e zinco. Já falei várias vezes sobre esses 3 minerais, que eles fortalecem a nossa imunidade. E para finalizar, para quem não sabia, o cacau tem fibras. E as fibras ajudam o nosso intestino a funcionar melhor também. Agora eu vou falar de 2 ingredientes que são naturais normalmente nas receitas de pão, bolo, que é o fermento e o açúcar. A gente não tem muito o que falar do fermento e do açúcar, tá? O que a gente pode dizer é que no caso do fermento a gente tem que usar o que tem, mas também existem fermentos naturais. Eu ainda não cheguei nesse ponto de fazer meu próprio fermento, mas eu vou chegar lá também, e aí eu vou passar para vocês. Agora, com relação ao açúcar, a gente tem que ter um cuidado em usar um açúcar menos pior, porque os açúcares são ruins, porque eles acabam passando por um processo de refino. O açúcar menos pior é aquele que refina menos, que é menos refinado, e dentre eles está o açúcar demerara e o mascavo. Eu costumo usar o açúcar demerara nas minhas receitas, para adoçar as minhas bebidas, tá? Porque ele é menos ruim. A pergunta que fica é a seguinte: será que o açúcar demerara faz bem para a saúde? Então, como eu já falei, ele é menos ruim para a saúde. Mas eu vou te explicar aqui por quê. O açúcar demerara não passa por processos químicos pesados, como o açúcar branco passa. Por isso, ele mantém traços de minerais da cana-de-açúcar, como potássio, como cálcio e como ferro. Ele tem um índice glicêmico um pouco menor do que o açúcar comum. Então ele tem que ser consumido com consciência. E ele é uma boa opção para quem ainda não decidiu utilizar o açúcar mascavo ou não se adaptou, ou para quem não decidiu ainda parar de consumir açúcar. Então é uma boa opção de transição. E agora, pessoal, como eu costumo falar em algumas receitas que eu uso, a cereja do bolo. A cereja do bolo da nossa receita é esse fermentado maravilhoso. O nome dele é Zenko Juice. Me fala aí, você que está assistindo, você já ouviu falar de Zenko Juice? Comenta aqui para mim. Se você não conhece, eu vou te explicar. Se você já conhece, comenta para mim o que você acha, o que está acontecendo na tua vida após o consumo desse fermentado maravilhoso. Esse fermentado natural é uma verdadeira bomba para a nossa saúde. Eu vou te explicar agora melhor por quê. O Zenko Juice é rico em probióticos, que ajudam a equilibrar a microbiota intestinal, antigamente chamada de flora intestinal, melhorando a digestão, o intestino e a absorção de nutrientes. Como a maior parte da nossa imunidade mora no intestino, ele fortalece as nossas defesas naturais. Além disso, tem efeito anti-inflamatório e desintoxicante, ajudando a eliminar toxinas e reduzir inflamações de forma natural. Outro ponto forte é que ele alcaliniza o corpo, equilibrando o pH interno e tornando o nosso corpo mais saudável. E o resultado? Mais energia, clareza mental, disposição e vida para o dia a dia. É um super alimento que pode ser consumido todo dia, toda semana, todo mês e que pode ser introduzido na nossa rotina alimentar. Ao cuidar da nossa microbiota intestinal, ele está cuidando da nossa saúde como um todo, fazendo com que a absorção de nutrientes passe a ser melhor, inflamações crônicas do nosso intestino diminuam e a gente passe a ter uma saúde melhor com menos doenças. Este aqui tem um gostinho, um sabor de banana, mas a gente tem mais 2 sabores, o sabor natural e o sabor maracujá. Os 3 sabores são maravilhosos. Eu indico, eu consumo, faz bem para a minha saúde e para a saúde da minha família. Então a gente tem aqui os ingredientes que a gente usa nessa receita maravilhosa, que eu faço toda semana e que a minha família adora. Expliquei direitinho o que cada um faz e essa é a importância desse canal. Quanto mais a gente souber o que a gente está consumindo, quanto mais a gente descascar mais e desembalar menos, quanto mais a gente eliminar álcool e outros elementos da nossa vida, mais saúde a gente vai ter. E aí, me fala aí o que você está achando do canal. Me fala aí do que eu tenho trazido para vocês. Tem sido importante? Esse canal é um canal de todos, não é um canal meu. Eu trago entrevistas com profissionais da saúde que explicam e falam sobre como a gente pode ter uma saúde melhor. Eu trago essas receitas do dia a dia que eu uso. Eu trago para vocês aquilo que eu busco na minha vida. Ter uma saúde melhor, viver mais com mais equilíbrio. E esse canal ele é baseado em 4 pilares.
O primeiro pilar é o da alimentação saudável, e é isso que eu tenho trazido aqui. O segundo pilar é um pilar de exercícios físicos, atividade cardiorrespiratória, que eu também vou falar em próximos vídeos. O terceiro pilar é um pilar da nossa mente, do nosso equilíbrio espiritual, da parte de respiração, que também vai ser comentado em vídeos que eu vou trazer para vocês. E o quarto pilar da epigenética, o cuidado externo que a gente tem que ter com o nosso corpo em relação a várias coisas. Então, sigam o canal, compartilhem, comentem, tragam para mim receitas saudáveis que vocês fazem, me mandem para eu poder fazer, para eu poder testar e para eu poder levar para mais pessoas. Compartilhem esse conteúdo e vamos fazer deste canal um canal de saúde que vai ajudar muitas pessoas. É um propósito de vida, é uma coisa que eu criei e estou trazendo para vocês e eu preciso muito que essa sementinha seja espalhada. Lembrar aqui, pessoal, que é importante que vocês vão na descrição do vídeo. Na descrição eu falo sobre o que tem esses ingredientes, tudo que eu falei, um pouco mais completo aqui. E também tem links importantes para vocês terem acesso a mais informações, a mais vídeos, a produtos que eu consumo. Então não deixem de olhar a descrição do vídeo, ver o que tem lá, porque tem bastante coisa importante.